Estamos iniciando a nossa aula, então. Obrigado. E agora, vamos lá. Biofísica. O que é biofísica? Tá? Você tem a união de duas áreas aí. Tá? Uma área que é física e outra área que é a biologia. Tá? Então, aqui, a biofísica, ela está nessa região aqui. Okay? Uma intersecção entre a física e a biologia. Okay? Outro caso também, que você vai ter a bioquímica, por exemplo. É uma intersecção da química com a biologia. Tá? E você tem outras que é físico-química, tá? Que são intersecções de áreas, tá? Onde é necessário o conhecimento das duas áreas para você entender bem. Então, vocês percebam que a hora que vocês estão estudando biofísica faz parte da biologia, tá? Mas, para ter um entendimento melhor da biofísica, é necessário física, um conhecimento de física para você entender essa parte da biologia, ok? Tá? E não é pouca coisa, eu estou colocando num desenho aqui, tá? Dessa forma é só para exemplificar. Na verdade, vocês vão perceber que a biofísica ela está relacionada com quase tudo a biologia, tá? Em alguns aspectos, uma porcentagem vai estar relacionada com quase tudo. Muita coisa que está relacionada à física e biologia, as duas coisas juntas, tá? A gente começa o seguinte, né? Por exemplo, o conceito de energia. Conceito de energia. Tá, energia. Energia está tudo relacionado com a biologia, né? Porque sem energia, você não tem, né, produção, né? Você não tem vida, né? Sem energia, né? Então, tudo tem energia, né? O sangue, ele tem uma... Vamos lá, qual outro conceito? Espaço, tempo, né? Os seres vivos, eles evoluem, né? Nascem, crescem, né? Reproduzem, alguns, né? E aí no tempo vai envelhecendo, né? Então aqui o que está relacionado aqui com o tempo, né? Tempo e envelhecimento, né? Está relacionado ao conceito de entropia, né? Entropia, né? O que é entropia, né? Você tem um sistema que ele está mais organizado e ele vai se degradando, né? E vai sempre a evolução dele vai aumentando a entropia, tá? A vida em si, né? A vida é uma luta para fazer a entropia ficar baixa. Então, assim, como é um processo, o intervalo de tempo aqui, né? Tempo da vida em si, é um intervalo que é possível, forma essa bolha de entropia, né? De entropia baixa, e depois ela vai aumentando, né? Até o final da vida, né? O início e o final. Né? Então, esse intervalo aqui é o intervalo da vida, né? Que está relacionado com o conceito de entropia. Né? Tempo, né? Entropia está relacionado com tempo, tá? Duas coisas, espaço, né? Energia, né? Então, para entender muitos conceitos de biologia, você vai ter que entender um pouco melhor, né? Debruçar sobre alguns conceitos da física, tá? Nesse curso, o que nós vamos tratar nesse curso aqui? Tá? Nesse curso nós vamos tratar o seguinte, tá? Nessa disciplina. Ó, nós vamos tratar de alguns sistemas, né? Sistemas, né? Se vocês observar lá a ementa, né? Alguns sistemas. O que são esses sistemas? Sistema auditivo, né? Visual, né? Visão, né? A visão, o sistema de visão. Sistema circulatório, né? Circulatório.
sistema respiratório, tá? E algumas coisas relacionadas à radiação também. Radiação e vida, né? Radiação. Algumas coisas relacionadas à radiação. Porque o curso não é suficiente para a gente fazer tudo, né? Então, nós vamos fazer o máximo que a gente conseguir aqui, né? Ao longo dessa disciplina, nós vamos trabalhar com esses sistemas aí, tá? Então, eu vou iniciar aqui no sistema auditivo, tá? Vai ser a parte da audição, tá? Depois nós vamos para a visão, depois da visão vamos para o sistema circulatório, respiratório, e finalizamos o nosso curso com radiação, né? Relacionado à vida, que é a parte de radiação, tá? Então, esse aqui é o nosso cronograma, né, inventário aqui, onde que a gente quer chegar, tá? Essa visão geral aí da nossa disciplina, né? Claro, biofísica tem muito mais coisas, né? Você poderia tratar do sistema renal, muitos outros sistemas ali que estão relacionados com a vida, tá? Relacionado ao sistema de plantas, né? Também, que envolve mais fluidos, né? Eu vou tratar algumas coisas aqui, talvez de fluidos, né? E fluidos tem tanto no sistema circulatório, né? Quando a gente for tratar do sistema circulatório, eu vou falar de fluidos, e aqui também serve para o sistema dos vegetais também, e as plantas, tá? Sistema respiratório, né? Também vai servir tanto para animais quanto para as plantas, mas eu vou focar mais, tá? Nos animais, principalmente nós, né, nos humanos em si, né, o mamífero, né, nós mesmos, né, humano, tá, no nosso sistema, que a gente entende melhor essa ideia, isso serve para o geral para os outros. Então, só se você for fazer alguma especialização, estudar esse assunto de forma mais detalhada, tá. Então, se a gente conseguir cumprir esse objetivo, tá, eu já ministrei essa disciplina já algumas vezes. É muito difícil. Foi raras vezes que a gente conseguiu cumprir todo o inventário, tá? Então, mas esse é a nossa meta aí, a gente atingir esse objetivo principal aí. Tá? Então, geralmente a primeira avaliação ela vai ficar aqui, ó, nesses dois conteúdos aqui, o sistema auditivo e a visão. Então, isso aqui a gente faz a nossa primeira avaliação. Tá? Depois o sistema circulatório, respiratório e radiação é a segunda avaliação. Okay? Cada conteúdo que nós vamos avançando aqui vai ter as listas, né? Depois listas gerais, né? No final também uma lista geral. Tá? Ok? Beleza. Então vamos iniciar hoje nesse sistema aqui, né? Que é o sistema auditivo. Sistema auditivo. Vamos lá. Eu não falei ainda dos livros, né? Para qual é a bibliografia, mas eu vou deixar lá no AVA para vocês. Não, acho que no AVA eu não posso colocar lá, né? Que é cópia de livro, mas eu vou colocar o livro que é, tá? Qual é o livro que está relacionado ao AVA e vou colocar no WhatsApp para vocês um PDF, tá? Do livro que nós iremos utilizar, ok? É o livro que nós iremos utilizar. Claro, vocês vão seguindo aí, principalmente pela minha apostila aqui, que o meu material que eu vou passando para vocês já vai ser suficiente para vocês resolver a lista, tá? Só que muita coisa vai estar, leitura e que vocês vão precisar avaliar do livro de biofísica, tá? Chama Biofísica Básica esse livro. O livro é Biofísica Básica
do Ibrahim Felipe, opa, tem 2P, Felipe e Ney. Tá? Esse é o livro aí que nós iremos trabalhar. Eu vou deixar um PDF depois para vocês no WhatsApp, e lá no plano de curso, lá já vai estar esse livro como referência principal nossa. Aí, tá? Vamos lá. Então, para a gente entender o sistema auditivo, né, nós vamos ter que estudar um conceito antes, fazer uma revisão, né, de um conceito antes, que é os conceitos de ondas, tá? Se não viu, vamos ver aqui mesmo, tá? Então, quais são, qual é esse conceito aqui, né? Por quê? O sistema auditivo, você vai ter a pessoa aqui, né, que vai estar ouvindo, né, aqui, orelha, né, vou colocar aqui. E aqui nós temos uma caixinha de som, né, som. E esse som, o que ele vai fazer aqui? Ele tem uma membrana, né, que ele vibra, fica vibrando essa membrana, né, se você pensar aqui, essa membrana, ela vibra para frente, para trás aqui, fica vibrando em 2 dimensões. Isso daqui vai criando região, cria o som, tá? Um som. E esse som vai se propagar com a velocidade, tá? Velocidade do som, até atingir o receptor, a pessoa, tá? Aqui, no receptor, que é a pessoa, quando você vai ouvir, esse som, essas ondas aqui, foi gerado aqui mecanicamente, né, para frente e para trás, com esse movimento, né, movimentando isso daqui, essas ondas vão atingir a estrutura do ouvido, tá? Então, o que nós vamos ter que estudar aqui? Qual que é essa anatomia, né? Como funciona isso daqui, né? A estrutura do ouvido, como que se dá a audição através de ondas sonoras. Então, como que a anatomia do ouvido em si, como que isso daqui a gente consegue ouvir, né? Por que você consegue ouvir, né? Essas ondas sonoras, né? Elas vão atingir essa região aqui, né? Aqui tem uma estrutura toda, né? De anatomia que nós vamos estudar agora, né? E essa estrutura vai gerar um sinal elétrico aqui dentro dessa estrutura toda, né? Que a gente vai ter aqui, e vai para o cérebro, né? E você vai fazer a interpretação, né? A interpretação desse sinal, né, que você vai estar ouvindo, ok? Então, tem uma estrutura do ouvido, né, que vai para o cérebro, através de um nervo, que chama nervo óptico. Então, vamos estudar essa estrutura aí, vou passar o material para vocês, para a gente entender bem. Então, aqui, primeira coisa, a gente precisa entender esse conceito aqui, que isso aqui são as ondas, tá? As ondas. Isso aqui são ondas sonoras, é um tipo específico de ondas, tá? Então, antes da gente, já estou adiantando para vocês o que a gente vai estudar nesse sistema auditivo, mas vamos iniciar aqui por ondas, tá? Aí, uma vez que nós entendemos as ondas, né, aí depois nós vamos partir para a anatomia do sistema auditivo, né, e como que se processa esse sinal aqui para levar para o cérebro, e nós vamos ter essa sensação, né, que nós estamos ouvindo, tá? A audição, ok? Inclusive aqui também, aí nós vamos entender melhor o que como surgem esses problemas de audição, tá?
a surdez e outros problemas que levam à audição, se você entender bem a estrutura de como funciona, como você ouve, você pode perceber que falhas em alguma dessas estruturas vão levar à perca de audição, tá? Então esse é o nosso caminho aqui que nós vamos traçar até a gente entender completamente, né, o sistema auditivo, a física do sistema auditivo, a anatomia do sistema auditivo, como que se dá isso, né, essa transformação de energia, né, e para levar até o cérebro, tá? Então aqui você pode ter uma pessoa aqui, tá? Uma pessoa, e essa pessoa está falando, né? Então e ela está falando em um microfone aqui, né? Então está atingindo esse microfone a fala dela, né? Então aqui tem um microfone, né? Microfone, e desse microfone vai para um alto-falante, tá? Então você tem transformações de energia aqui, tá? Sai desde da pessoa até ir para o cérebro do receptor, tá? Então, quais são as transformações de energia que nós temos aqui? Vamos analisar um pouco a física que está acontecendo aqui. Ó, vamos lá. Aqui, a pessoa, para conseguir falar, ela precisa ter o que nós chamamos de cordas vocais. Né? Cordas vocais. Essas cordas vocais é como se fosse uma corda mesmo, tá? Você tem presa num ponto, você tem uma corda, presa em um ponto, e essa corda vibra, emitindo som, tá? Essa vibração aqui é energia mecânica, né? Mecânica, para ela vibrar. Então aqui você tem energia mecânica, energia mecânica. Essa energia mecânica, claro, veio de onde que veio essa energia mecânica, né? Veio, né, de sinais aqui, sinais de energia elétrica, né? Mas elétrica, vamos lá, animal, né? Elétrica animal, que é bomba de sódio e potássio, tem aqui alguns detalhes que depois nós vamos estudar aqui, que é um sistema do sistema nervoso da pessoa, né? Então, esse sinal elétrico do sistema nervoso da pessoa fez com que a vibração das cordas vocais. Então, vem uma energia elétrica, né? Transforma em energia mecânica, né? Essa energia mecânica. Aí, essa energia mecânica no microfone, o microfone vai captar. O microfone ele tem uma membrana. Ele vai captar a energia mecânica da voz da pessoa, que vai vibrar lá, e vai transformar em energia elétrica. Aí é elétrica da rede, tá? Energia elétrica da rede da pessoa, rede elétrica. Então, o sinal elétrico, esse sinal elétrico vai para o alto-falante. O alto-falante, a energia elétrica vai se transformar de novo em energia mecânica. Então, aqui é energia elétrica, e aqui vem energia mecânica de novo, né? Mecânica. Transformou em energia mecânica, e essa onda sonora, essa onda, é também uma movimentação mecânica no ar se movimentando. E essa energia mecânica vai vibrar estruturas do ouvido, né, que depois nós vamos analisar, que está ali estribo, martelo, né, tímpanos, estribos, martelos, ossículos, e isso vai gerar essa energia mecânica, amplificação de sinal mecânico no ouvido, né, que tem um sistema de amplificação de sinal dentro do ouvido, que nós vamos estudar essa estrutura. E essa energia mecânica vai se transformar em energia elétrica, de novo, animal, né, do sistema nervoso, que vai para o cérebro esse sinal, né, e lá no cérebro esse sinal vai ser interpretado, né, como som, tá? Um sinal elétrico que vai ser interpretado. Daí vai vir aqui a cognição, tá?
a mente, né? Ok? Mas vem um sinal elétrico, energia elétrica. Então, aqui nós vamos tendo várias transformações, tá? A energia ela vai se transformando ao longo do caminho, né? E até chegar no receptor. Então, ela sai do cérebro, esse daqui, em sinal elétrico, vai para as cordas vocais e vai se transformando em energia mecânica, depois energia elétrica, depois energia mecânica, depois volta para a energia elétrica de novo e chega no cérebro novamente na cognição e energia elétrica. Tá? O cérebro em si, nós vamos estudar um pouco da estrutura, tá? Do cérebro, né? Seria assim, que a estrutura básica do cérebro em si são os neurônios. São os neurônios. Neurônios. Os neurônios, eles, depois nós vamos analisar um pouco melhor, mas ele tem uma estrutura de sinapses, né? Vai ligando aqui com os outros neurônios, né? Aí tem um axônio. Então, ele tem essas conexões, né? O núcleo, né? Uma célula nervosa, um neurônio, ele se comunica através aqui desses sinais que ele está recebendo, depois ele transmite, né? Com um sinal elétrico também. Né? Ele tem um sinal elétrico. Né? Um sinal elétrico também. Tá? Então, ele recebe da sinapses, né? E depois ele faz um somatório aqui, se ele vai emitir um sinal ou não elétrico. Então, dependendo da intensidade do sinal, do pulso, aí ele emite o sinal ou não, um sinal elétrico também. Então, a nossa cognição toda ali, ela é formada por bilhões de neurônios, né? E a interação entre esses neurônios, né? Eles formam a nossa cognição, a nossa mente. Tá? Isso aí tem vários processos, né? Que são envolvidos e hoje já são bastante conhecidos, né? Inclusive, são realizadas cirurgias específicas, né? Para correção de alguns problemas, né? Neurológicos, né? Na parte de visão, audição, né? Fala, né? No funcionamento do cérebro. A gente não vai entrar em detalhe em todos esses problemas, mas vamos só estudar talvez um pouquinho, né, se der tempo, da parte do sistema nervoso. Tá? Sistema nervoso central, tá? Nada muito específico, tá? De detalhamento do funcionamento do cérebro, não. Tá? A gente não tem tempo para isso. Tá? Mas uma ideia básica a gente tem que entender qual é a física que está envolvida aí. Então, aqui a gente já tem essa ideia aqui, né, geral, do que está acontecendo. Então, o que nós vamos precisar aqui, para a gente entender melhor isso daqui? Vamos precisar estudar ondas. Tá? Ondas. Ok? Vamos fazer uma revisão desse conceito. Tá? Que são ondas. Então, as ondas aqui, que nós podemos fazer as ondas por classificação das ondas, tá? Vamos fazer a classificação delas. Então, a primeira classificação das ondas é quanto à natureza. Tá? Quanto à natureza das ondas. Quanto à natureza. Então, a natureza das ondas, elas vão ser o quê? Ondas mecânicas, ok? E ondas não mecânicas. Okay? Tá. Então, o que são essas ondas? Ondas mecânicas e o que são as ondas não mecânicas? Tá? As ondas mecânicas, elas precisam de um meio, tá? Então, fica fácil para você escrever as ondas mecânicas que elas precisam
de um meio para a propagação delas. Tá? Elas precisam de um meio de propagação. Ok? E as ondas não mecânicas não precisam de meio de propagação. Não precisam de meio. Tá? Elas podem propagar no meio, mas não precisam de meio. Não é necessário um meio de propagação. Tá? Aí, quem são essas ondas aqui, mecânicas? As mecânicas. As mecânicas, você pode ter um exemplo aqui, o som. Tá? O som é um exemplo de uma onda mecânica. Por quê? Ele precisa, qual é o meio que ele precisa? Ele precisa do ar. O som precisa do ar, como meio para se propagar. O som não se propaga no vácuo. Se você tiver no vácuo, ou um lugar com a atmosfera muito rarefeita, o som não vai se propagar, não vai ter propagação sonora. Tá? Então, aqueles filmes que você vê, que está no vácuo, e aqueles sons, né, sendo emitidos, aquilo não pode acontecer, só é para ficar mais legal o filme, né? Porque na prática, no vácuo, né, se está as naves brigando lá no espaço, elas não emitem som nenhum, tá? Não existe som no vácuo. O som precisa de um meio para se propagar. Pode ser ar, água, metal, tá? Qualquer meio, mas precisa de meio. Qual que são outras ondas que são mecânicas, né? Você tem uma onda mecânica na corda, né? Uma corda se propagando, né? Ondas na água, né? Você joga uma pedra sobre a água, você tem uma onda se propagando na superfície da água, e assim por diante, tá? Sempre você tem um meio de propagação. Agora, ondas não mecânicas. Tá? Ondas não mecânicas, quais são as principais de ondas não mecânicas? São as ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas, tá? Todas as ondas eletromagnéticas, elas não precisam de meio para se propagar. Por quê? Se você tem lá o Sol, né? Tá aqui o Sol, né? Emitindo luz, todos os lados. Essa luz que vem lá do Sol, ela se propaga através no vácuo, né? Vácuo, e vem até nós, essa luz, e atinge aqui a Terra. Tá? Então, as ondas eletromagnéticas, elas se propagam no vácuo. Okay? Você emite sinais elétricos, né? Ondas elétricas de rádio, de TV, ondas de rádios, né? Ondas de rádio, não precisa de meio, TV, né? Etc. Né? São ondas eletromagnéticas. Tá? Então, essa onda eletromagnética que vem aqui, a gente chama de luz, né? Que vem uma onda eletromagnética, a luz, ok? Então, isso daí é a nossa classificação, né, das ondas, ok? Então, o próximo ponto aqui que nós precisamos, uma outra forma para a gente entender ondas, o próximo ponto é a direção de vibração. Tá? Então, vamos lá. Então, já fizemos. Agora aqui nós vamos ter a direção de vibração. Direção de vibração. Então, as ondas, elas podem ser transversais, tá? É aquele tipo de onda que é assim, você onda na corda, por exemplo, na corda.
Você pega uma corda, faz um pequeno pulso e emite esse pulso. Tá? Ele está se propagando com a corda e ela está se propagando com a velocidade V esse pulso. Tá? Aqui tem um pulso. Esse pulso é transversal. Né? A corda fica parada. Ela está fixa aqui, as extremidades. Você pode deixar as extremidades fixas. Tá? Mas esse pulso, ele sai daqui e vai se propagando. Tá? E a propagação é transversal. A direção é numa forma, mas a onda ela é perpendicular, transversal. Tá? Aí você tem um outro formato, que é a longitudinal. A longitudinal, por exemplo, a onda na mola. Então você tem também, vamos colocar uma mola fixa aqui. E aí você dá um pulso, né? Esse pulso ele vai ter um pulso aqui mais forte. Depois ele volta ao normal. E aqui a parede não. Então você tem essa região aqui do pulso, se propaga também com velocidade. Tá? Você comprime e puxa. Comprime e puxa. Vai na direção, faz um movimento. E esse movimento vai se propagar. Só que ele é um movimento longitudinal, tá? Ele vai se propagando. Então, a onda ela pode ser transversal ou longitudinal. Okay? E aí, também, ainda na classificação de ondas, nós temos a onda que é mais uma forma de classificar a direção de propagação. Direção de propagação. A direção de propagação. Então, essa direção de propagação, ela pode ser, que a gente chama de unidimensional. Unidimensional. Seria uma corda, por exemplo. Corda, mola. Bidimensional. Bidimensional. Aí aqui, por exemplo, a onda na água. É uma superfície, tá? Uma superfície da água, 2 dimensões. Aí tridimensional. Não, nas 3 dimensões. Tá? E aí, isso daqui é um exemplo mais claro, né? É o som, a luz, ondas de rádio, né? TV, né? Celular, né? 3G, 4G, 5G, micro-ondas, tá? São ondas aí eletromagnéticas, tá? Elas são tridimensionais. Então, aqui a gente fecha a classificação das ondas, né? Então, são essas 3 formas, né? Você classifica todas as ondas, tá? Do ponto de vista da física em si, ok? O que é onda? As principais aqui que nós vamos utilizar, estão aqui já classificadas aqui, tá? Claro, nós vamos tratar principalmente de um tipo de onda, da onda sonora e nessa parte aqui, onda sonora, nós estamos audição. Só que na visão nós vamos tratar da onda eletromagnética, tá? Luz, né? Principalmente a luz, ok? Ondas eletromagnéticas, não mecânicas. Então a audição, a gente trata de uma onda mecânica, que é o som. Tá, então as ondas, o que elas possuem aqui, né? Para você, ondas periódicas, ondas periódicas. Essas é que importam mais para nós, tá? Não pulso. Essas ondas periódicas, elas são o seguinte, vamos pensar aqui, você tem vamos colocar uma onda, um eixo X, aqui um eixo Y, tá? De altura, e você tem uma onda aqui. Então, essa onda, ela tem uma altura, né? Ela sai do zero, sobe, né? Uma altura, depois desce, né?
sobe, 0, desce. Então, ela vai ter algumas coisas aqui que nós podemos tirar dessa onda aqui. Olha só. Essa distância aqui, entre que é um pico e outro, nós chamamos comprimento da onda, lambda. Então, esse aqui é o lambda, é o comprimento da onda. Ok? Comprimento da onda. E essa onda, ela, que tem esse comprimento aqui, ela pode ter uma velocidade, tá? Aí, indo com velocidade, uma velocidade, nessa onda. Então, você coloca aqui um detector, podemos colocar um detector aqui, um detector, e a gente fica fixo aqui esperando essa onda. Então, esse pico aqui, ele vai vir, vai atingir aqui, beleza? O detector. Quando ele atinge, a gente começa a marcar um tempo. A gente vai marcar o tempo quando vai desse pico para esse outro pico aqui. Né? São dois pontos iguais da onda, né? Então, nós vamos analisar quanto tempo, né, que a onda leva para sair de um pico. Esse pico está vindo nessa, movimentando, e vai atingir aqui primeiro. Está vindo com velocidade v. Aí, depois, a gente anota 0 cronômetro e vamos anotar de quanto tempo que vai levar para o detector, uma vez que detectou esse pico chegando, para chegar a esse outro pico. Então, ela vem vindo, essa onda toda num pacote, a gente vai analisar o intervalo de tempo entre os dois picos aqui. Esse intervalo de tempo aqui é o T. Nós chamamos de período da onda. É o período, tá? Período. Aí, claro, se ela for maior aqui, ela vai repetindo esse período. Então, é uma onda periódica, que a gente chama. Vai repetindo. Tá. Esses aqui são dois pontos principais dessa onda, né? A velocidade que ela está vindo, né? Então, você analisa o seguinte aqui. Uma coisa que a gente chama, que definimos como frequência. A frequência da onda é igual a F é igual a 1 dividido pelo período. Ok? Então, a frequência dessa onda, a gente calcula 1 dividido por período, e o valor se dá em hertz. Okay? Em hertz. Tá? E o tempo, aqui, o período da onda, a gente trata em segundos. Então, frequência é o inverso do período. Se o período é igual a 2 segundos, a frequência vai ser 0,5 Hz. Okay? Bem simples. Tá. Uma vez que nós temos essas missões aqui, a gente pode definir a velocidade da onda. V, que é a velocidade da onda. A velocidade da onda é a variação do espaço pelo tempo. Tá? A variação do espaço é o comprimento da onda. Demorou. E o tempo é o período dessa onda. Tá? Então, a velocidade é o comprimento de onda dividido pelo período, só que 1 dividido pelo período é igual à frequência. Então, você pode escrever que a velocidade também é escrito como comprimento de onda multiplicado pela frequência. Então, a velocidade, isso aqui é velocidade. Da onda. Velocidade da onda, ela é igual ao comprimento de onda multiplicado pela frequência. Tá? Então, essa é a velocidade de uma onda. Isso aqui é praticamente o que a gente precisa aí, para a gente entender
básico dessa onda aí. Uma outra coisa importante também são mudanças de meio, né? Uma onda, quando ela sai de um meio e vai para outro meio. Vamos lá, mudança de meio. Mudança de meio. Então, quando uma onda, você tem uma onda, tá aqui. Ela tinha aí uma corda, né, com um determinado material. Aí passa por um outro material. Um outro material. Um material diferente. Talvez com uma densidade também maior, né? Um material diferente. Então, nós chamamos aqui, que aqui é o meio, que é o meio 1, né? E lá, do outro lado aqui é o meio 2. Meio 2, tá? Poderia ser o ar passando para o vidro, né? Um meio passando para o outro, ar passando para a água, que são dois meios diferentes, né? Eu estou colocando uma corda aqui, que ela daí tem uma densidade diferente, aqui um material diferente. Então, a onda que vai vir aqui vai passar para outro material, né? Vem propagando aqui, cada onda vai vir propagando, vai chegar aqui e vai passar para o outro material. Tá? Então, a onda está propagando de um meio para o outro meio. Tá? Meio 1 para o meio 2. Isso daqui é importante ficar bem claro para vocês. Tá? Então, aqui. A frequência não muda do meio. Tá? A frequência não muda. O que determina a frequência é a fonte. Então, aqui vai ter uma fonte, tá? Que vai estar gerando a oscilação. A fonte dessa onda, né? Toda onda tem uma fonte, né? A fonte determina a frequência, tá? Então, independente se está nesse meio ou para o outro meio, a frequência vai ser a mesma, tá? Então, aqui, uma coisa que fica anotada aqui, a frequência do meio 1 é igual à frequência do meio 2, tá? Isso é dado, tá? Do experimento, da prática em si. Tá? Então, a frequência não muda entre os meios. Beleza. Já que a frequência não muda, o que muda, então? Olha só a nossa fórmula anterior que a gente tinha ali. Que a velocidade é igual ao comprimento de onda multiplicado pela frequência. Se eu isolo a frequência aqui, nós vamos ter o seguinte. A frequência é igual à velocidade dividido pelo comprimento de onda. Beleza? Então, aqui, vou levar essa fórmula aqui da frequência, que é a velocidade dividida pelo comprimento de onda, para cá. Então, nós vamos ter aqui a velocidade do meio 1 dividido pelo comprimento de onda do meio 1 é igual à velocidade do meio 2 dividido pelo comprimento de onda do meio 2. Então, essa fórmula, quando você muda de meio, você vai mudar essas relações aqui, tá? Entre velocidade 1 e comprimento de onda 1 para velocidade 2 e comprimento de onda 2. Agora, quem que determina a velocidade? Tá? A velocidade da onda, todas as ondas ali, elas têm uma maneira de como se define a velocidade. No caso da corda, a velocidade ela é a raiz de t. Não, vamos mudar aqui. Tá? Raiz, vamos chamar de T, que isso aqui é tensão. A tensão da corda, dividido por ρ, que é a densidade da corda. Tá? A densidade da corda. A tensão que essa corda está sujeita, tá? E a densidade da corda. Então, dado a tensão e dado a densidade, você tira a raiz
você encontra a velocidade, tá? Então, aqui, ó, no meio 1, como que você vai determinar qual que é a velocidade da onda no meio 1? A velocidade da onda no meio 1 é a raiz da tensão da corda no meio 1 dividido pela densidade da corda no meio 1. Densidade dessa corda aqui, da corda 1. Né? Densidade dessa, tá? Se essa daqui tem uma densidade maior, diferente. Aí a velocidade 2. Como que é a velocidade no meio 2? Velocidade no meio 2 é a raiz da tensão da corda no meio 2 dividido pela densidade no meio 2. Okay? Então, dado a tensão do meio 2 e a densidade do meio 2, você encontra a velocidade. E a frequência é dada, né, a fonte, você sabe a frequência 1 é igual à frequência 2. Então, o que fica para determinar nesse tipo de problema de passagem de meio é o comprimento de onda. Então, você vai ter um comprimento de onda 1, e aí você vai conseguir calcular e encontrar o comprimento de onda 2. Entendeu? Como vai ser a mudança do comprimento de onda para o outro meio. Tá? Isso aqui vale para uma corda, vale para o som, tá? Vale para a luz, tá? Vale para qualquer tipo de onda. Tá? Só a fórmula muda. Para a luz aqui, a velocidade da luz, ela é diferente, essa fórmula aqui, ok? Mas essa é a ideia geral. Isso aqui é válido para qualquer tipo de onda, tá? Periódica. Tá bem? Então, vamos lá. Então, aqui é sobre mudança de meio. Uma outra coisa importante também, que nós precisamos tratar sobre o som, é aqui sobre... Então, uma ideia um pouco mais básica aqui, né, do som, né, e como a onda. Vou passar aqui para vocês a fórmula daí, que eu passei ali atrás, aqui, é a fórmula da velocidade da corda. Tá? Aí agora vamos colocar aqui no caso do som, tá? Velocidade do som. Do som. A velocidade do som, tá? Ela é uma fórmula um pouco diferente, né? Ela é dada como a raiz de gama R T, que não é temperatura, tá? T sobre M. Okay? Então aqui vamos lá. M é massa molar. Massa molar. A gama é constante adiabática. Adiabática. Isso aqui para o ar, mais ou menos, o gama para o ar, aproximadamente 1,4. Tá? 1,4. Ok? E o R é constante universal são dos gases. Ok? Então, dado esses valores aqui, para uma certa circunstância, você vai ter a velocidade do som. Vocês percebam que a velocidade do som depende da AT, isso aqui é a temperatura. Temperatura, tá? Então, ele depende da temperatura, tá? E se eu estou colocando aqui, e aí você vai ter também a constante adiabática, né? Essa constante adiabática do fluido aqui. Né? Quem que é esse fluido? Qual é a constante adiabática dele? Né? Qual que é a massa molar do fluido? Tá? Você está lidando. Se for o ar, tá? Se a gente estiver lidando com o ar em temperatura de 20 graus Celsius, temperatura de 20 graus Celsius, ar, daí a constante adiabática é 1,4, aí você vai ter isso daqui, que é a velocidade do som, vai ser aproximadamente 340 metros por segundo, ok? Essa é a
velocidade do som no ar, tá? Mas você vai ter, por exemplo, o som com velocidade, por exemplo, meio, vou colocar aqui, meio, água, meio, água, e a velocidade aqui, velocidade, 1 metros por segundo. A velocidade 1.498 metros por segundo. Por exemplo, alumínio. Alumínio, 5.000 metros por segundo. Tá? Ferro. Ferro, 5.200 metros por segundo. Ok? Então, aqui, o som, ele varia a velocidade dele dependendo do meio que ele está. Então, quando o som ele sai do ar e passa para a água, ele está saindo de um meio e passando para o outro meio. Então, a gente sabe que a frequência não muda, tá? Mas o que muda é o quê? O comprimento de onda, tá? Porque a velocidade também vai mudar. Porque a velocidade no ar é 340 metros por segundo, e quando ele passar o som para a água, ele vai ter uma velocidade de 1.498 metros por segundo. É um outro meio. Mas daí você vai ter o comprimento de onda, que ele vai alterar no outro meio. Então, isso é um cálculo que nós vamos ter que fazer, essas mudanças de meio, qual que vai ser o novo comprimento de onda, né, e como que vai ficar essa transição, tá? Okay? Qual é a frequência, né, desse som aí, beleza? Então, olha só, se você tem, por exemplo, som aqui, o som nessa velocidade aqui, de 340 metros por segundo, né? 340 metros por segundo. Então, pegar uma frequência zero aqui, inicial, de 20 Hz. 20 Hz. E aqui uma frequência, uma outra frequência aqui, de 20.000 Hz. Então, uma de 20 Hz, outra de 20.000 Hz. Aqui você pode calcular o comprimento de onda, tá? Qual é o comprimento de onda? Que você tem aqui, velocidade é igual a lambda F. Então, qual é o comprimento de onda? O comprimento de onda é igual a velocidade dividido pela frequência, ok? Então, a velocidade aqui é 340 metros por segundo, né? E a frequência é igual a 20. Divide isso daqui, você vai ter aproximadamente 1,7 centímetros. Vou colocar em centímetros aqui, tá? Centímetros. Ok? E essa outra aqui, vocês calculem aí, mas vai ter aproximadamente 17 metros. 17 metros. Só fazer o cálculo, tá? Então, essa frequência aqui, eu não coloquei essa frequência por acaso, tá? 20 Hz é a frequência que nós ouvimos, de audição, a mínima frequência que a gente consegue ouvir, o ouvido humano, da maioria das pessoas, tá? 20 Hz. Na média, 20 Hz. E essa daqui, a 20.000 Hz, que a gente pode chamar também de 20 kHz, tá? Kilohertz, 20.000 Hz, o 20 kHz é a frequência máxima que o ouvido humano pode ouvir, tá? Então, acima dessa frequência, a gente também já não ouve, ok? Claro, isso daí varia também com a idade da pessoa, tá? A pessoa é mais jovem, ele consegue ouvir 20.000 Hz tranquilo, tá? Aí já a idade vai avançando, aí você vai perdendo, você já não consegue mais ouvir, você já começa a ouvir uns 19.000, 18.000, e vai abaixando, entendeu? Depois você já consegue ouvir muita coisa mais, tá? Então, por exemplo, os alunos lá não sei se vocês lembram disso daí, lá na Inglaterra, né, que era proibido. Aqui no Brasil também, tem algumas escolas, os alunos adotaram uma época e fazer isso aí também. Mas a primeira vez que eu vi isso foi lá na Inglaterra, quando os celulares, né, aí era proibido deixar ligado, né, os toques lá, né, celulares, né, na escola. E os alunos aí, o que eles faziam?
eles usavam a frequência bem alta para o professor não ouvir. Okay? Então, entre eles escutavam o som, mandava para o outro, mensagem para o outro lá, para o outro ouvir, mas o professor não conseguia ouvir, né, porque já o professor já era mais velho, né, e não conseguia ouvir a frequência que os adolescentes estavam ouvindo, né, que era a frequência mais alta. Tá? Bem, nós vamos estudar bem mais detalhado, né, cada parte aqui desse assunto, né. Então, hoje, nós vamos finalizar a nossa aula por hoje, tá? Aí eu vou deixar uma lista de exercícios de questionário lá no AVA para vocês, e essa lista, sempre antes de começar a aula anterior, a gente resolve ela, essa listinha, tira as dúvidas dessa lista, tá? Não resolvo completamente, vocês vão pegar o jeito, alguém já teve aula comigo, já vi ali algumas pessoas, já me conhece, sabe como que eu vou resolvendo. Vou resolvendo ali a lista e depois a gente já começa a próxima aula e vamos continuando o assunto. Tá, pessoal? Vou encerrar a gravação aqui. Tá? Tá com alguma dúvida, fique à vontade, me avise aí. Tá? Tô tranquilo? Ok. Ok, pessoal. Então,